Vamos lá? Oi, gente, como vocês estão? Eu falei que esse canal ia voltar e ele vai. Tô me sentindo um pouco uma professora de geografia ao lado desse mapa mundi. E estou, porém, esse é o cenário por enquanto. Eu tô muito empolgada de estar de volta, porque eu sinto que a gente lá no Instagram, pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, a gente tá trazendo bastante conteúdo e tá tendo uma conversa muito boa entre a gente, uma troca muito grande. E existem coisas que eu acho que dá pra gente se aprofundar um pouco mais, que no Instagram a gente fica com um tempo um pouquinho mais curto. Então, pra começar essa nova fase nossa por aqui, eu quero me reapresentar para vocês e para quem chegar a partir de agora. Quando eu comecei esse canal, quem entrar lá no meu primeiro vídeo vai ver, enfim, foi em 2017, já faz um tempo, e eu tinha a ideia de trazer mais a questão de falar sobre arte, de falar sobre literatura. Opa, foco aí. De falar sobre arte, de falar sobre literatura, e eu queria que esse fosse o foco exclusivo. E aí, ao longo do processo, eu fui passando por várias situações de mudança e eu queria trazer isso para o canal, mas eu não estava conseguindo. Desde que eu comecei o canal até agora, foi uma fase de mudança muito grande, assim, na minha vida. Quando comecei, eu tinha um foco único e exclusivamente de ser atriz, e isso, na verdade, foi o foco da minha vida durante muito tempo. Eu direcionei toda a minha vida simplesmente, mas enfim, para essa carreira. E como eu já falei, tem um vídeo no meu IGTV, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, que eu conto um pouco dessa trajetória que para mim, não digo que se encerrou, mas se transformou em outra coisa, em outra expectativa que eu tenho hoje em dia disso. Eu descobri ao longo desse tempo uma nova forma de fazer arte, uma nova forma de me comunicar, e eu descobri que o que eu mais amo na real é a comunicação, é poder estar aqui falando com você, é ter essa troca. Ao longo desse processo eu descobri também a minha crença espiritual, o autoconhecimento, e eu falo bastante sobre isso lá no Instagram, tem o tarô da semana. Vou trazer um pouco disso pra cá com toda a certeza do mundo, porque sou eu, faz parte de quem eu sou hoje. A Inara de 2020 tem isso na vida dela, e eu também quero me deixar livre pra mudar, porque eu tô percebendo que a gente muda muito. Gente, as coisas não são inalteráveis, elas não são fixas, graças aos deuses, nós somos cíclicas e cíclicos. E ao longo desses 2 anos que eu fiquei afastada, 3 anos, eu mudei bastante, mudei muito, ganhei uma outra maturidade, um autoconhecimento, entendi quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero fazer com as coisas que eu sei, com as coisas que eu estudo, com as coisas que eu descubro, com quem eu sou. E eu amo estar aqui. Eu amo trocar. Eu amo me comunicar e falar da vida, assim, através desse meio. Eu quis ser atriz muito porque eu queria entender o ser humano. Eu podia ter partido para psicologia, mas eu parti para arte. Eu queria entender as profundezas do ser, sabe? Por isso que quando eu leio muita coisa, muito romance. Romance no sentido de, tipo, total mesmo, assim, não só de história amorosa. Eu leio pouca coisa científica, filosófica. Tô começando agora a me dedicar um pouco mais a isso, mas eu leio mais romances porque eu quero sempre entender a maneira de sentir das pessoas, sabe? A maneira como os autores e as autoras comunicam esse sentir. Essa sempre foi a minha busca, entender os sentimentos. E aí que eu me descobri uma pessoa muito racional, porque a busca é o quê? Entender os sentimentos, coisa que, gente do céu, aos trancos e barrancos estou aprendendo que talvez não seja possível entender os sentimentos, mas é possível a gente trocar e se entender dentro desse limbo inentendível. Outra parte da minha mudança foi que eu fiquei durante esses 2 anos, tipo, o ano de 2017 eu li muito, eu tava muito conectada ainda com isso, entrei em cartaz como atriz e me afastei do YouTube. Me aproximei mais da minha carreira porque eu falei, agora vai. Entrei em cartaz com a minha companhia,
com as peças da Carol. Tem uma live com a Carol aqui no canal, vou deixar em algum card aqui para vocês verem. Ela é muito especial, uma artista incrível. E nós entramos em cartaz e foi uma experiência muito maravilhosa, muito, um crescimento absurdo, assim. E também uma experiência doída, porque fazer teatro independente tem seus contras. Eu carrego mais os prós, porque foi uma experiência mágica pra mim. Realmente entrar em cartaz profissionalmente foi uma coisa que mudou a minha vida. E me distanciou daqui, porque era muito trabalho, era muita coisa pra fazer. Eu me descobri atriz, produtora, que é uma coisa que me ajudou muito, na verdade. Eu descobri que outros dons, que quando você foca numa coisa só, igual eu fiquei, super focada em uma coisa só, eu não conseguia enxergar as minhas outras potências, eu não conseguia enxergar que eu tinha outras potências, porque eu ficava assim, ó, com esse tapa aqui, só enxergando a frente, só enxergando aqui, só enxergando aqui, eu não conseguia fazer isso e ver que à minha volta existiam outras oportunidades, existiam outras potências, outras capacidades e eu não conseguia enxergar, porque eu tava muito assim. Então, foi muito importante pra mim essa pausa que eu dei daqui e continuei no Instagram pra eu me encontrar, sabe? Eu acho que a gente tá sempre em busca da gente mesmo, isso não vai mudar, a gente vai continuar sempre buscando, mas eu acho que a gente tem como encontrar um norte, se sentir à vontade, confortável com quem a gente é, e eu não tava me sentindo, sabe? Eu ainda tava numa transição muito importante pra mim, que é essa parte de eu conseguir entender que muito do que eu estava sendo era a resposta da expectativa do outro e não do que eu realmente era enquanto pessoa. Eu não estava fazendo o que eu realmente queria. Engraçado que eu sempre fui uma criança que fazia o que queria. Esta criança tinha a pachorra de dizer pra mãe que quando a mãe chegava, filha, vamos tomar banho que você tem escola, eu virava pra ela e fazia, agora eu não tô com vontade. Entendem? Eu era uma pequenina que já sabia o que eram as minhas vontades e o que não era, mesmo que depois eu ia ter que tomar banho porque, querida, né? Também não é assim. Mas eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Eu sabia do que eu gostava e do que eu não gostava. Era muito claro pra mim quando eu era mais nova. E isso se perdeu a partir do momento em que eu vira uma adulta querendo suprir a expectativa alheia. Aí o bagulho ficou doido. Que aí sempre, quando você mira na expectativa alheia, é uma linha de chegada, quer dizer, de chegada, não chega, é infinito. Tem uma música de uma série que chama Smash, que eu amava, e amo até hoje, que foi cancelada, mas que se chama em inglês They Just Keep Moving the Line, que eles simplesmente continuam movendo a linha, e era isso que eu sentia. Essa música sempre me representou, porque eu sentia que quando eu tava chegando, moviam a linha de chegada um pouquinho mais pra frente, quando eu tava chegando, moviam. Mas por quê? Porque eu não tava suprindo o que eu queria, eu não tava suprindo as minhas necessidades, as minhas vontades, eu não tava atendendo aos meus próprios pedidos, eu tava atendendo a expectativa alheia. E isso, gente, em todos os aspectos da minha vida, assim, seja nas minhas relações afetivas, de amizade ou profissionais. E aí, como que eu ia estar plena para fazer um conteúdo, para aparecer num teste como atriz, para viver um relacionamento, se na verdade eu estava me transformando num espelho? E o Caetano escreveu Reconvexo e ele fala, né, enfim, ele está falando para pessoas que quem não é recôncavo e não pode ser reconvexo. O que eu entendo disso? É a pessoa que é plana, isso é um reflexo do outro, ela não tem a personalidade, entendeu? Ela não distorce a imagem que o outro faz dela, ela não tem o próprio ponto de vista. Ela é simplesmente um reflexo. E era o que eu estava sendo até então, um reflexo. Oi, foco, estamos aqui? Reunidos? Aê! Aí. Eu estava sendo até então um reflexo de expectativas, como eu disse, dos outros. E assim, que não é que eles me... Eu achava que era a expectativa deles, entendeu? No caso da carreira, eu sempre achava que eu tinha que fazer de um jeito, que eu tinha que seguir certo padrão pra ser vista. E na verdade isso mais me apagou do que me fez ser vista. Porque eu segui eu fui padrãozinho.
entende? Eu quis ser o mais óbvio de tudo, porque na minha cabeça o mais óbvio padrão era o que passava. Não tinha o meu diferencial, eu não enxergava um diferencial. Então, quando alguém falava que eu tinha muitos movimentos e que eu ria muito alto e que eu era isso, eu tentei cada vez mais me fechar e me diminuir pra caber. Eu sempre fui muito obediente. Isso é muito bom, mas é muito perigoso, porque eu acabei sendo obediente demais até nessas coisas, entende? Então, um exemplo, eu estou praticando a minha crença espiritual e aí quando eu vou fazer um ritual, uma oração, no princípio eu tinha que seguir à risca o passo a passo do ritual e da oração. E aquilo começou a me deixar presa, eu comecei a me sentir... Eu falei, gente, eu não tô conseguindo me conectar com a oração, não tô conseguindo acessar aquele campo, porque não é assim que eu quero fazer. E aí eu mesma falei, e quem falou que você não pode fazer do jeito que você quer fazer? Quem foi que disse? Quando foi que te disseram o contrário? Eu comecei a rir, porque nunca me falaram o contrário, entendeu? Fui eu que comecei a achar que tinha que ser do jeito que estava escrito na minha postilinha, senão não ia dar certo, senão o santo não ia me ouvir. A que ponto chegamos? Levamos pro 5D essa questão. Aí a gente faz o quê? Terapia, gente. Recomendo aqui pra todo mundo fazer terapia. Qualquer tipo de terapia que você queira fazer, análise, terapia holística, qualquer coisa que te faça entrar em contato com essas questões profundamente, pra você entender, pra você se olhar, sabe? A gente acha que a gente se olha, mas na hora que a gente se olha realmente, que a gente se enxerga, que a gente se vê, aí é que o negócio fica louco. Porque aí é que você percebe que você faz coisas que você não imaginava que você fazia, que você ainda tem dores que você não imaginava que você teria e que você tá seguindo pra um caminho que não é o seu. E foi isso que aconteceu comigo. Durante todo esse tempo de pausa, eu tentei voltar, quem tá aqui sabe que eu tentei voltar e eu não conseguia, porque eu não conseguia tá aqui, ó, do jeito que eu tô olhando e falando com vocês de uma maneira tão leve, tão tranquila, eu não conseguia, eu me cobrava, eu achava que tinha que ser mais, eu achava que eu tinha que fazer a maquiagem tal, que eu tinha que ter um cenário tal, que eu tinha que, meu Deus, eu não posso fazer desse jeito e isso só me atrasou. Como boa ariana, eu sempre vou pensar que é um atraso, mas eu tô aprendendo que cada um tem um tempo, né? E a gente precisa respeitar o nosso tempo. Esse foi o meu tempo de maturação de quem eu sou. Esse foi o meu tempo de reencontro comigo mesma e eu precisei muito desse tempo. Pra vocês terem noção, eu voltei a ler esse ano. Desde 2017 eu não lia. Eu voltei a ler esse ano e, na verdade, ano passado que eu voltei a ler Mulheres que Correm com os Lobos, mas eu voltei a ler assiduamente, leitora assídua igual eu sempre fui, esse ano. E em outro ritmo, respeitando meus ciclos, respeitando meu tempo. Se eu não tô afim de pegar o livro, eu não pego. Eu tinha uma cobrança até nisso, começou, termina. E controladora, né? Logo ela, toda solta. Voltei a ler. Vejo muitos filmes, muitas séries. Quero falar muito sobre isso aqui, mas também quero falar muito sobre... Eu tô confusa, tá, gente? Às vezes eu olho pra lá, às vezes eu olho pra cá, porque eu tô com aquela câmera que tem uma lentezinha e aí toda hora chama minha atenção. Então... ignorem não, só entendam que às vezes eu vou olhar para outro ponto. Eu vou falar ainda de arte, porque a arte é o que me move. Para quem tá aqui e não me segue no Instagram, lá tem muito conteúdo, tem foto, tem vídeo. Lá eu só voltei pra cá, porque lá no Instagram eu já comecei a estruturar um pouquinho do que eu quero na minha vida. E como comunicadora. Então eu convido vocês a conhecerem o meu perfil por lá. E aqui vão ser vídeos mais longos, vão ser vídeos de conversa. Eu quero muito ser companhia para vocês num café da manhã, antes de dormir, não sei, vamos trocar. Eu vou continuar falando de arte porque a arte é o que me move, a arte é meu respiro. Mas eu vou falar também da vida, dos sentimentos, de autoconhecimento, de espiritualidade, do que vier, porque eu sou um ser humano muito complexo, cheio de camadas, cheio de coisas, cheia de vida. Eu mudo muito e eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Eu tô com quase 30. Pra mim, 30 é a idade do sucesso, segundo De Repente 30. E eu sinto que nós que estamos nesse
filhas dos anos 90 aqui, às vezes a gente fica meio eita, mas a gente não é tão tecnológico, mas a gente também não é tão analógico, mas a gente é moderno, mas também tem um pezinho no conservadorismo estranho, que... Isso é muito estranho, eu sei, eu te sinto. E eu tô aqui pra gente trocar sobre isso também, além da gente trocar sobre arte, sobre a vida, sobre tarô. Vou falar do tarô, lógico que eu vou trazer o tarô pra cá, faz parte da minha vida, estou estudando cada vez mais. Viagens, eu não vejo a hora desse micróbio ir embora e a gente poder voltar a viajar. Lá no Instagram tem umas dicas de viagem, mas também quero trazer pra cá. Viajar é uma coisa que me cura e quero falar um pouco sobre isso também. Enfim, não tinha como o primeiro vídeo não ser essa reapresentação de mim mesma, dessa Inara de 2020, com 29 anos, outra pessoa, com outras ambições na vida, com outra percepção de vida, em constante mutação, graças a deusa, e feliz. Então é isso, voltamos, vamos ter vídeos aqui toda semana, toda quarta-feira às 10 da manhã, eu vou deixar os vídeos aqui. Se eu fizer live lá no Instagram, eu vou replicar pra cá, mas aí eu passo pra outro dia as lives. Por enquanto, vamos manter os vídeos aqui às 10 da manhã, na quarta-feira. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Toda aquela blogueiragem, sim, dá um like no vídeo. Eu vou entender que o conteúdo é relevante, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante. Estou recomeçando, então quem tá aqui, que gosta do meu conteúdo, quem me acompanha lá no Instagram, que gosta do meu conteúdo, dá essa forcinha pra gente criar cada vez mais. Porque eu tô muito empolgada e tô muito feliz de estar de volta.